Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui, irmãos, mais uma vez, para trazer para você a palavra de Deus. E você, meu amigo, que está aí nos acompanhando no Facebook, que está nos acompanhando no YouTube, que você tenha hoje um dia abençoado, cheio de graça, de bondade, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar no coração de cada um de nós, meus amados. Hoje a nossa ministração, ela tem como título exortação à santidade. Exortação à santidade. E o título e o texto áureo que nós escolhemos para a nossa ministração de hoje encontra-se lá na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 14. Então abra aí a tua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, é somente um versículo, nada mais, é só um versículo que eu quero usar aqui como texto, e depois nós vamos também comentar outros versículos também. Hoje o nosso sermão é um tanto filosófico, eu vou fazer algumas perguntas retóricas, né? E todos já abriram aí? Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, que diz assim, olha: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Podeis assentar e curva a tua cabeça um pouquinho. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da tua santa palavra, muito obrigado pelo meu irmão e pela minha irmã que aqui está nessa manhã, pelo meu amigo que está aí no Facebook, no YouTube, nos ouvindo também nessa manhã, papaizinho querido. Eu peço-te, Senhor, em nome de Jesus, que eu venha falar como que em línguas estranhas, meu Deus, para que cada um dos meus ouvintes possam compreender a tua palavra que será transmitida agora para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santidade. Fala-se muito sobre isso, não falamos? Inclusive até a música, né, que nós cantamos, eu quero viver em santidade e adoração. Mas sabe, querido irmão, querida irmã, nós deparamos com alguns questionamentos pessoais. Eu deparo com eles, não sei você. E esses questionamentos, muitas das vezes, nos deixam perplexos e nos deixam inquietos. Por vezes, nem sempre, esses nossos questionamentos nos deixam satisfeitos com o resultado do que nosso questionamento. Porque às vezes nós perguntamos, será que realmente eu estou vivendo uma vida de plena santidade? E quando nós fazemos uma reflexão, aí nós começamos a lembrar dos nossos erros, dos nossos pecados. E nem sempre, irmãos, essas lembranças nos deixam satisfeitos com o nosso relacionamento com Deus, porque nós percebemos que estamos muito aquém daquilo que Deus exige como santidade. Não é verdade? Ou só acontece comigo? Então eu preciso me converter, é isso, pastor? O pastor precisa se santificar mais, é verdade? Ou acontece com você também? E você, meu amigo, que está aí no Facebook, que está aí no YouTube, também não acontece com você? Irmãos, todas estas percepções confrontam a nossa consciência e nos faz sentir que não podemos jamais alcançar o padrão estabelecido por Deus por santidade, com as nossas próprias forças. Não adianta você, não adianta eu, nenhum de nós, empenhar o nosso esforço para tentar alcançar esse padrão de santidade que Deus quer de nós. Sabe por quê? Porque parece impossível tornar-se perfeito, tornar-se provido de uma espiritualidade superior. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade decadente. Vivemos numa sociedade insensível para as coisas de Deus. E vivemos numa sociedade pervertida
e muito distante de atender os princípios divinos. E agora? E Deus exige: sem santificação ninguém verá o Senhor. Daí vem uma pergunta: o que é santidade? Eu fui buscar isso no dicionário de etimologia. A palavra santidade, ela remonta ao hebraico bíblico, que quer dizer kadosh, né? Tem até aquela música do Poyuber, kadosh, kadosh, quer dizer kadosh. E o que é kadosh? Separado. É um verbo, separar. Não se trata de ler a Bíblia com entusiasmo, irmãos. Santidade não se trata de ler a Bíblia com entusiasmo. Você pode ler a Bíblia com maior entusiasmo. Não se trata de você frequentar o culto regularmente. Não se trata de você ser um dizimista fiel. Não se trata, sabe, de roupa. Não se trata de você ficar orando 24 horas por dia sem cessar. Santidade é algo muito maior, muito mais amplo do que isso. Santidade significa honrar a Deus com a sua vida. Isso sim é santidade. Com as suas atitudes, com seus pensamentos. É como o salmista disse lá no Salmo 103, no versículo 1, que ele diz assim: ó, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Isso é santidade. Santidade, irmãos, é viver no mundo, mas não andar como o mundo anda. Nós queremos, irmãos, viver nesse mundo, ser santo e andar como o mundo anda. Não tem condições, são coisas que não se ligam. É igual água e óleo. Não mistura. Santidade é separar do mundo, é viver no mundo separado do mundo, é viver no mundo sem gozar os prazeres do mundo. Santidade é lutar contra a carne e se separar para Deus. Lutar contra a carne é não permitir que os nossos desejos carnais sobrepujam a vontade de Deus, como dissemos domingo passado. Santidade não se restringe apenas no corpo, meu amado. Não se restringe no vestir. Não se restringe no olhar. Não se restringe no falar. Santidade é algo muito mais do que aparência. As pessoas às vezes têm uma aparência de santidade, mas que o homem que vive em santidade, ele é separado dos costumes mundanos e tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isso sim é santidade. Aí vem um contraste, irmãos. Porque para viver em santidade nós precisamos contrastar com as coisas do mundo, contrastar com os pensamentos do mundo, contrastar com a filosofia do mundo, contrastar com os ensinamentos do mundo. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 5 a 8, Paulo ele traça um contraste entre os dois tipos de vida. Ele nos direciona a pensar no caminho a seguir para cumprir a santificação desejada por Deus. E o primeiro é, olha, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
A pessoa que tem uma vida dominada pela carne, ela é escrava do pecado, ela busca e se alimenta das coisas da carne. Não tem como fugir. Ela desconsidera a vontade divina. Porque elas não entendem a sua necessidade de buscar as coisas espirituais. Essa pessoa, ela se torna inimiga de Deus. E sendo inimigo de Deus, ele não fará nada para agradar a Deus. Você faz alguma coisa para agradar o teu inimigo? Não fazemos, irmãos, não sejamos hipócritas. Mas o seu amigo você não chama ele para comer um churrasco? Você não chama ele para jogar um futebol? Você não liga para ele de vez em quando e fala: cara, estou morrendo de saudade de você, hein? Caramba, passa qualquer dia lá em casa para tomar um cafezinho comigo. Mas você chama o teu inimigo para tomar um café na tua casa? Não chama. Então, quando nós somos inimigos de Deus, nós não estamos nem aí para as coisas de Deus ou para agradar esse Deus. E quando nós somos inimigos de Deus, nós somos inimigos do outro lado. Amigo do outro lado, não somos? E aí o que nós faremos? A vontade do outro lado. Enquanto que o homem que se deixa ser dominado pelo Espírito, não tem desejo próprio, irmãos. Ele pode até sentir vontade de fazer as coisas da carne, mas o Espírito Santo de Deus o compunge a quê? A não fazer a vontade da carne. E ele luta contra aqueles desejos maus, para quê? Para ele fazer a vontade de Deus. Então é por isso que há uma guerra constante entre nós. É por isso que Paulo falou que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde você acha que é o lugar celestial que Paulo está dizendo aqui? É o céu? Você vai subir lá no céu para fazer uma batalha contra o inimigo? Ou você tem que trabalhar com o inimigo na sua própria mente, porque ele luta dia e noite para te tirar dos caminhos do Senhor? Fazer a vontade de Deus é andar na lei do Senhor. E isso nos traz paz e nos traz vida. Não é? Agora vem uma pergunta. O que significa viver uma vida em santidade? Já que lá na introdução do nosso sermão, eu falei que é quase impossível para nós, né, tentar ser santos sozinhos. Eu posso até dar uma disfarçada. Eu posso até enganar você um pouquinho. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas chega um dado momento, a máscara cai. E a podridão dos meus atos vem à tona. E todos perceberão que isso não é santidade. Mas o que é que significa viver uma vida de santidade? A princípio, santidade, ela requer renúncia. Renunciar o quê? Renunciar os meus próprios gostos. Ah, mas eu gosto tanto de beber uma cachaçinha, então renuncie a sua cachaça. Ah, mas eu gosto tanto de pornografia, renuncie a sua pornografia. Ah, mas eu gosto tanto de ir para a casa das primas, renuncie também à casa das primas. O caldo deu risada ali. Ah, mas eu gosto tanto de falar mal da vida dos outros. Nós somos especialistas em falar mal da vida dos outros, não somos? Temos que renunciar a isso. Ah, eu gosto tanto de cobiçar aquilo que não é meu. Nossa, um vestido bonito que a irmã Regiane comprou. Nossa, eu queria tanto esse vestido. Renuncia a esse vestido, porque é dela, não é teu. Eu estou trazendo coisas mínimas, irmãos.
Então, andar em santidade significa, em primeiro lugar, renunciar. Renunciar a você mesmo. Renunciar ao seu direito. Ah, mas eu tenho meus direitos. Renuncia. Ah, mas eu tenho razão. Renuncia essa razão. Jesus, ele ensinou isso bem fácil. Ele deu uma liçãozinha muito clara. Seu irmão quer caminhar com você 1 milha, vai com ele 2. Se o teu inimigo bater na tua face direita, dê à esquerda. Se ele quer a tua túnica, dê também o teu chale. Dê tudo. Renuncia. Segundo, irmãos, quem deseja viver em santidade deve, antes de tudo, conhecer, obedecer e cumprir a lei de Deus na íntegra. Às vezes, irmãos, nós queremos parcial, part-time. Só aquilo que interessa. Pegamos da Bíblia o que nos interessa. Aquilo que é contrário, não, rejeitamos. E aí não é santo. Não existe meio santo. Santificação, ela é algo analógico. Ela não é binário. É algo que vai, E a vereda do justo é como a luz da manhã, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então é analógico. Não é binário, santo não santo. É algo analógico. Então é obedecendo, é conhecendo, é obedecendo, é cumprindo. E quanto mais nós conhecemos a lei do Senhor, quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós cumprimos, mais santo nós vamos ficando. Então, santificação não é algo que você vai se esforçar, é algo que você vai depender, e depender de Deus. Significa também, irmãos, ficar longe da imoralidade sexual, ficar longe do adultério, de toda conduta desprezível e resistir às tentações da vida. E para fundamentar isso que eu estou falando, abra a tua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, a partir do verso 24, vamos dar uma lidinha no que Paulo está falando aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 24, que ele diz assim, olha: e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que? Deixai a mentira, falai a verdade. É interessante que nesse mandamento de Paulo aqui, tudo aquilo que é proibitivo, ele traz algo compensatório àquilo que ele proibiu. Então quando deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, não é pecado você ficar irado com a situação que você vive. Não é pecado você ficar irado com o governo que nós temos. Não é pecado você ficar irado com essa situação do Covid-19. Mas nós não podemos deixar que essa ira se torne em pecado. No verso 27 ele fala assim, não deis lugar ao diabo. Você sabe o que é dar lugar ao diabo? Ela vem por causa da ira. Quando você fica irado, o diabo aproveita da situação. Sabe para quê? Para poder te dominar. Para poder fazer com que você ultrapasse o limite da sua ira e cometa os pecados. É por isso que no verso anterior ele fala assim, olha, irai-vos, mas não pequeis. E ele fala agora no verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe,
fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Presta atenção, irmãos. O ladrão é um cara egoísta. A pessoa que furta, a pessoa que rouba é egoísta. Ela só quer para ele. Você já... Por que ele rouba? Ele rouba porque ele quer para ele aquilo que não é dele. E que Paulo está falando? Não faça, não trabalha. Para que você vai trabalhar? Para você ter como agora repartir o que você tem com o outro. Deixar de ser egoísta para ser benevolente. Ele continua: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. O que é palavra torpe? Ela vem da palavra torpedo. E para que serve um torpedo? É para destruir. Tem pessoas que têm uma língua afiada, que nas suas críticas só sabem destruir as pessoas. Não sabe tecer um comentário de elogio. Eu tive um colega no trabalho, que logo no começo que eu entrei na empresa que eu trabalhava, ele me prejudicou de tudo quanto é forma. Aí eu fui promovido, saí daquele lugar, fui para outro lugar, e por ironia do destino ele veio trabalhar para mim, subordinado a mim. Irmãos, eu carregava uma mágoa, uma coisa horrível no coração contra aquele homem. E nada do que ele fazia, eu conseguia ver bondade. Eu só conseguia ver maldade. Foi preciso um chefe meu chamar a minha atenção e falar assim: cara, você está passando dos limites. Eu sei que fulano tentou te prejudicar há muito tempo, mas será que ele não tem algo de bom? Tenta olhar o que ele tem de bom. Foi quando o Espírito de Deus falou assim para mim: você precisa parar de torpedear a vida desse homem, porque também ele quer ir para o céu junto com você, e era irmão em Cristo. Foi quando eu aprendi a olhar para a vida das pessoas e enxergar o que elas têm de bom, não o que elas têm de ruim. Irmãos, nós temos aí a facilidade de ver a maldade, de ver os podres dos irmãos, os defeitos dos irmãos, mas não temos a competência de ver a qualidade que cada um de nós temos. Isso é palavra torpe. Isso tem que sair de nós. Nós temos que mudar, comutar para o outro lado e conseguir ver o que a pessoa tem de bom. Ver em Cristo Jesus refletido no rosto de cada um. Ele continua: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selado para o dia da redenção. E o que é que entristece o Espírito Santo de Deus, irmão? Ele responde lá no verso 31, olha só: toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. No lugar de tudo isso, sabe o que ele manda? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quer agradar o Espírito Santo, irmãos? Não é chegar aqui e cantar: Espírito Santo, vem morar em mim. Não, não é isso, não agrada. Não adianta nada eu cantar isso, mas eu tenho rancor, eu tenho amargura no coração, eu tenho ira, eu tenho cólera, eu blasfemo contra o meu irmão, eu tenho maldade. Eu não sei o que a Mari veio fazer hoje no culto. Não podia ter ficado em casa? Não podia ter sido o dia dela ficar em casa lá?
Não é? Então nada adianta, irmãos. Então no lugar de toda amargura, de toda ira, de toda cólera, de toda gritaria, de toda blasfêmia, toda malícia, no lugar de tudo isso, você precisa ser benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí é o que significa santidade. Tem mais outra pergunta? Ixi, eu tenho tempo bastante. Tem mais outra pergunta. Como e onde buscar essa santidade? Olha, meu amado, Deus é a fonte de toda santidade. Você só busca em Deus. Você não busca na religião. Eu lamento, você não busca na comunhão cristã em Jaraguá. Você busca em Deus. Aqui você congrega. Aqui você se junta com outro irmão e aprende com ele o que é ser santo. Aqui você exercita a sua longanimidade, o seu amor, a sua confiança, o seu perdão. Você faz exercício. É como na escola. Eu não entendia quando eu estava fazendo o segundo grau, ou melhor, quando eu estava fazendo o primeiro grau, o final do primeiro grau, e que a professora botia muita álgebra para eu fazer. Eu ficava doido com aquilo e reclamava com ela. Mas para que tudo isso? Quando que eu vou usar? Eu não sabia. Mas quando eu cheguei na faculdade, que eu tomei pau no primeiro ano de cálculo 1, aí eu entendi por que eu tive que fazer tanta álgebra assim. Era exercício. Então, irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar em Deus, porque Ele é a fonte e a inspiração de toda a santidade. E essa daí você busca através da oração, através da consagração, através do louvor, através da leitura diária da palavra de Deus. Porque João no capítulo 17, versículo 7, ele diz assim, João capítulo 17, versículo 17, ele diz assim, ó: santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Vem outra pergunta. Por que devemos ser santos? Por que devemos ser santos? Por várias razões, meus amados. E uma delas é agradar o coração de Deus. É só para isso. Você tem que agradar o coração de Deus. Você não agrada o coração da sua esposa? Hein, Pedrão? Levando um anel de brilhante para ela. Hein, Toninho, que está me vendo aí no Facebook? Você não agrada o coração da Leide, levando um anel de brilhante? Se não levou, Leide, na cobra dele. José, você não agrada? Levando ela para jantar fora, almoçar fora? Então, irmão, você precisa agradar o coração de Deus. Olha só, o que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, para corroborar com o que eu estou dizendo. Ele fala assim, ó: como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Sabe por que você precisa agradar o coração de Deus? Porque Ele te elegeu antes da fundação do mundo. E a outra coisa, irmãos, porque ser santo é a vontade de Deus. Para que sejamos santos, Deus quer que sejamos santos. Então é a vontade dele. Então, em primeiro lugar, você precisa agradar o coração dele e fazer a vontade dele. E a vontade dele é que você seja santo. Então, você sendo santo, você agrada o coração dele. E quando você agrada o coração de Deus, não vem a ira de Deus sobre você. Agora, desagrada o marido para ver o que acontece. Ele não vai ficar muito bravo? Não vai, irmãos? Ou desagrada a esposa, faz algo que ela não goste. Você vai dormir na casa do cachorro. E ela vai dormir de calça jeans. Não é verdade? Então, irmãos, por que agradar a Deus? Para não vir sobre nós a ira de Deus. E segundo,
é a vontade de Deus. E para corroborar com o que eu estou dizendo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 até 8, é grande o texto, mas eu vou ler aqui para você, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais do quê? Da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Irmãos, o que é o seu vaso aí? É o seu corpo, não é a tua esposa, o teu marido, como muitos pregadores pregam. Lamento que cada um saiba possuir o seu corpo como? Em santidade e honra, e não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Às vezes nós queremos nos comportar como gentios que não conhecem a Deus. Nós não somos gentios, irmãos. Nós somos geração eleita, povo santo, raça eleita, povo adquirido. Glória a Deus. Então o nosso proceder, o nosso corpo, tem que ser usado em santidade e honra. Ninguém iluda ou defraude nisso seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim rejeita a Deus, que vos dá o Espírito Santo. É por causa disso que nós precisamos ser santos. É por causa disso que nós precisamos santificar as nossas vidas. Outra pergunta, irmãos. Mas antes eu vou beber um pouquinho d'água aqui. Mesmo cometendo os nossos pecados, será que Deus nos perdoa e ainda somos considerados santos? Você não está perguntando isso para você? Porque eu perguntei isso para mim. Tanto que é que eu coloquei aqui essa pergunta. Mesmo cometendo os meus pecados, será que Deus ainda nos perdoa? E ainda somos considerados santos? Olha o que Salomão diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13. Ele fala assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Confere aí na tua Bíblia, meu amado. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, meu amado, pecado é inerente ao homem. Outro dia desse lá no CEDESP me fizeram uma pergunta: como é que chegou o pecado? Como foi o primeiro pecado? E eu disse o seguinte: o primeiro pecado foi o pecado de Han-Satã. Foi o orgulho. O primeiro pecado do mundo foi o Han-Satã que cometeu. Foi o pecado do orgulho. E se você tem um coração orgulhoso, por favor, arranca isso hoje da sua vida, porque isso não é santificação, não é santidade. E o segundo pecado foi a não crença na palavra de Deus, que significa, traduziu para desobediência. Enquanto que no Éden o pecado ele estava fora de Adão. Ele estava lá, fora de Adão. E quando Adão comeu do fruto da árvore proibida, ele interiorizou o pecado e entrou dentro de nós. E por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, irmãos, o segredo de continuarmos santos, mesmo pecando, é confessando os nossos pecados, se arrependendo deles e confessando, porque Salomão está certíssimo quando ele fala aqui, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se o homem continuar no caminho da desobediência,
não pode ser considerado santo diante de Deus, irmãos. É deixar o caminho da desobediência, é converter-se ao Senhor. O que é a palavra conversão? É você voltar para trás, deixar de fazer aquilo que você está fazendo, fazer outra coisa. É aquele sinal de trânsito assim, ó, que é uma setinha curvada assim, ó. Não é aquele sinal? É conversão aquilo. Aí você tem uma cruzinha proibida de fazer conversão, não é assim a placa de trânsito? Então vamos tirar aquela tarja vermelha, é vermelha aquela tarja, né? Vamos tirar aquela tarja vermelha, porque é aquilo que dá a proibição, mas vamos ficar com ela sem a tarja. Converter é você voltar para trás. É preciso, irmãos, abandonarmos as práticas ilícitas para obter o perdão de Deus. E o que é prática ilícita? Paulo falou lá em Efésios, no capítulo 4, que eu acabei de ler para vocês. Agora, irmãos, Deus sempre está disposto a nos perdoar. E ele falou lá no livro do profeta Isaías: eis que minhas mãos não estão encolhidas para que não vos possa abençoar, nem os meus ouvidos agravados para que não vos possa ouvir, mas são os vossos pecados que fazem separação entre eu e vós. Ele está sempre disposto, Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar, Ele está com o ouvido inclinado para nos ouvir. Basta nós seguir o conselho do Salomão. Porém, irmãos, é tudo muito fácil, sim. Eu vou pecar, vou me arrepender, vou pedir perdão, vou ser perdoado, continuo santo. Ótimo, é esse o pensamento. Mas nós não podemos deixar isso ser uma constante na nossa vida. Sabe por quê? Porque aí nós estaríamos abusando da misericórdia de Deus. Se cometermos nossos pecados, João ele fala assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se algum de vós pecar, nós temos um advogado. Irmãos, o advogado tira da cadeia uma única vez, mas se você cometer outro crime, você volta para a cadeia e tem que contratar ele de novo. E vai chegar uma hora, ele vai falar assim para você: pô, mas você é um sujeito incorrigível. Para concluir, irmãos, Deus não exige de você uma perfeição além daquilo que você pode ser. Deus conhece a sua fé, Deus conhece as suas forças, e Deus se relaciona com você como você é. Não tente mudar quem você é. Só tente tirar essas coisinhas que Paulo falou aí, que são simples. O intento de Deus é nos moldar. Ele não quer te excluir do céu. Você também, meu amigo, que está me ouvindo aí no Facebook, no YouTube, Deus não quer te excluir do céu. O intento de Deus é te moldar. É fazer com que nós nos esforcemos para obedecê-lo. É fazer com que nós obedecemos, não só obedecemos, mas também observamos os seus mandamentos. E atentemos em cumprir a sua palavra, para ter uma vida melhor. Não só nesse mundo, mas no Olam Rabá, no mundo vindouro. Ele quer nos fazer capazes de acreditar que somos santos como Ele é santo, irmãos. Sabe por quê? Porque ele diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16, ele fala assim, olha, porque está escrito: sede santos, porque eu sou
santo. Que sejamos santos. Vamos louvar o Senhor com mais uma música aqui. Enquanto louvamos o Senhor, eu quero agradecer os irmãos que estão aí no Facebook, no YouTube. Muito obrigado, meu amado irmão. Que a paz do Senhor Jesus possa ficar no seu coração. Estamos encerrando esse vídeo aqui, mas o nosso culto está continuando. Enquanto isso, o grupo de louvor vai estar louvando ao Senhor com mais uma melodia.